E aí, ser humaninho do bem, tudo legal? Olha aqui, estou em mais uma vez no podcast A Hora da Verdade. Hoje, sendo honrado com essas presenças ilustres, nós estamos aqui com a Natália e com a Ariana. E olha, um bate-papo muito legal porque... pensa uma mulherada inteligente, capacitada e que está fazendo a diferença na nossa cidade e região. Tudo bem, Natália? Tudo certo. Tudo bem, Ariana? Tudo bem, graças a Deus. Elas falam, o que nós vamos falar? É simples, vamos falar o que a gente quiser. Aqui o programa é nosso para vocês se divertirem e mostrar o seu talento. Vou começar então aqui com a Natália, porque a Natália, ela tá à frente do IAE, Instituto... de Aprendizagem, Estágio IAE. Estágio IAE. Pega o microfone pra você falar mais perto aí, porque senão ela vou ter que colocar, como que fala? É dublar não, colocar legenda, hein? Então vamos lá, Natália. Muito legal. O IAE é um instituto que trabalha com jovem aprendiz. Isso. Antiga Guarda Mirim. O pessoal, a população de Venceslau conhece como Antiga Guarda Mirim. É voltado pro jovem, pros adolescentes de 14 anos a 23 anos, né? Muito legal. E muita gente não sabe, mas o IAE tem muitos cursos, muita preparação, muita coisa a ser assim, a desenvolver e que a população não sabe, os pais estão deixando de colocar os filhos. Como que é isso, Natália? Então, a gente ir lá voltado para o mercado de trabalho, né? É o primeiro contato que o jovem vai ter com o mercado de trabalho. Então, ele vai até nós, faz a ficha, a empresa entra em contato conosco, né? Pede as características de um certo jovem, nós mandamos para a empresa. Então, assim, dentro da empresa ele vai fazer várias funções. E lá ele volta para nós, pela instituição, na verdade é uma escola profissionalizante. Então, lá eles vão ver a teoria e no serviço eles vão ter a prática. Então, faz uma junção. Que legal. Vamos lá um pouquinho que eu tô aqui meio que assustado. Vou virar aqui agora pra gente começar. Agora tá valendo de verdade. Começou a ampulheta. E olha só, a Natália é de Presidente Venceslau. Fala um pouquinho da Natália antes da IAE. Prazer, meu nome é Natália, eu tenho 28 anos, sou pedagoga, sou professora de geografia e tenho pós na área de educação especial. E agora eu tô nessa caminhada como coordenadora lá no IAE, né, que é voltado pro mercado de trabalho, junto com o curso. Então a gente juntou isso aí tentando buscar o melhor para os jovens em questão de crescer como pessoa, como indivíduo, como profissional, como tudo, né? Entendi. Aqui você não precisa falar a idade, nem precisa falar relacionamento, mas se você tiver família na cidade, papai e mamãe da cidade, fala pro pessoal, os mais velhos que me acompanham, fala, nossa, ela é filha da fulana, ela é filha do fulano, e a pessoa sabe. Minha mãe é funcionária pública, atualmente ela tá trabalhando aqui no posto de saúde, né? O nome dela? Ela chama Edenice. É um nome bem peculiar, diferente. E meu pai é caminhoneiro, né? Então eu fui criada na boleia, a gente brinca. Meu pai chama Márcio e meu avô, ele é da velha guarda aí, ele era oficial de justiça, eu perdi ele já faz bastante tempo. Então, assim, minha tia é professora, a gente tá tudo nesse meio aí. Muito legal. E a Ariana o quê? Ramos. Ariana Ramos, isso. De Presidente Venceslau, daqui pro mundo. Nascida daqui. Família, quem que é? Papai e mamãe, tem aqui? Tem, meu pai é o Mauro Ramos, né? Ele era bombeiro quando o bombeiro chegou aqui em Venceslau, ele que organizou tudo para trazer, assim, muito orgulho, né? E a minha mãe, ela sempre foi funcionária pública da prefeitura, né? Ela que desenhou as ruas da cidade, até o único mapa que tem aqui ainda na prefeitura foi ela que desenhou. E é isso, agora os dois são aposentados. Estão aposentados, tranquilos, e a filha do Mauro Ramos, Natália. É pequena. Ser humaninho do bem, os mais antigos. Lembra da gente disputando os jogos regionais? Lembra por que o Mauro não deixava a gente conhecer a família dele? Olha lá. Ele não queria. Naquela época você devia ser bem novinha, né? 90? 89, 90. 89 foi cancelado, foi aquela época que o Collor segurou o dinheiro, né? E aí nós não fomos, o Mauro já tava, ele era treinador nosso, mas não teve devido a que não tinha condições, né, de segurar todas as cidades. Aí em 90 teve depois, 90...
Nós fomos medalha de prata. O Mauro é uma pessoa sensacional. Quando eu fiquei sabendo que a Ariana era filha do Mauro, eu fiquei muito feliz, porque o Mauro... E depois eu vou falar pra você, disse que ele passou por umas poucas e boas, né? Passou. Quase então... foi ver o Papai do Céu. Foi, por isso que eu acabei voltando, né? Ele ficou doente, aí eu eu quis voltar. Né? Aí chegou lá, o Papai do Céu falou, puxa, mas o Mauro da câmera e perna mecânica, deixa mais um pouco lá. Naquela época eu tinha, acho que uns 9 anos. Na época que vocês jogavam. Foi ontem. Foi ontem, mas eu ia nos treinos. Né? Nos treinos eu ficava brincando lá fora, mas... Muito legal. É o tempo que passa e realmente só... Não tem essas boas histórias quem não soube viver, quem não viveu, né, Ariana? Porque é maravilhoso, E aí, nessas oportunidades aí do IAE, que nós vamos desenvolver um bom trabalho, veio aí também quem? A Ariana Ramos, filha do Mauro Ramos, que é veterinária, tem mestrado pra tomar conta, Natália, de animais selvagens. Ela é diferenciada. Meu Deus, o que é mestrado pra animais selvagens? É dinossauro? Na verdade, o meu trabalho todo no mestrado foi com canídeos selvagens, né? Com o cachorro do mato, com as raposinhas, né? Entendi. Com esses animais aí. Trabalhei um pouquinho assim, né? Por conhecer lá muito os felinos, né? Selvagens, mas o meu negócio mesmo é o canídeo, né? É o que eu gosto. Que legal. Não vou... E a mamãe? Como que você chama a sua mãe? Zélia. Zélia. A mamãe Zélia. Então, você, Venceslau, mas você deu uma rodada pelo mundo. Conta pra gente aí. Uma rodada. Quando terminei colégio, né? Fui embora, fui pra Inglaterra. Fiquei lá 13 anos, né? Estudei inglês, estudei bastante, fiz uma faculdade. Aí voltei pro Brasil porque... Eu não tinha intenção nenhuma de voltar quando eu fui, né? Mas depois, com o tempo, você começa vindo visitar a família e tudo mais, você começa a ver o pessoal envelhecendo, aí começa a dar um medinho, um friozinho na barriga das coisas que você tá perdendo aqui também, né? Aí eu acabei voltando pra cá. Aí voltei pra cá, fui fazer outra faculdade, fui fazer a veterinária, né? E fiz o mestrado. E fiz letras. Depois disso. Fazer letras. Agora eu dou aula de inglês, né? Eu acho que você fez letras. Tá igual o Serginho, que fez educação física pra se colocar no cargo que ele trabalhava na prefeitura. Você vai, vou fazer letras porque eu domino o inglês. Assim, eu sempre gostei de dar aula, tanto que eu fiz o mestrado para dar aula. Sim. Mas como meu pai ficou doente e aí eu tive que voltar pra Venceslau. Eu não tenho, né, neste momento da minha vida, nenhuma vontade de falar, vou trabalhar numa cidade de fora, vou trabalhar em Prudente. Eu poderia dar aula lá em Prudente, porque ela tem, né, a faculdade, veterinária e tudo mais, tem alguns outros locais aqui por perto, mas eu não quero, eu quero ficar aqui, perto deles, perto da minha família, e aproveitando que eu gosto de dar aula, né, e eu sou fluente no inglês, então eu aproveitei e fiz a faculdade de letras, e agora eu dou aula num colégio particular aqui, e estou muito feliz. Que bom, eu fico muito feliz por isso. E pode falar, Ariana, ou não? Melhor de guardar segredo. O nosso projeto. Pode. Pega aí, Natália, pega aí, ó, que nós vamos levar, inclusive, isso aqui pra dentro do IAE, ó, do professor Carlos Wizard, tá? E nós estamos trazendo para Presidente Venceslau a Mr. Wiz, uma escola que ensina inglês avançado com a titia Ariana. A gente ensina empreendedorismo, inteligência emocional, gestão financeira e liderança. São habilidades hoje que preparam o ser humano para um futuro próximo, não é isso, Natália? Sim, sim. E essa parceria hoje, junto da IAE, que está preparando esses jovens com a Mr. Wiz, que vem para trabalhar na educação, na preparação dos nossos jovens, né, das nossas crianças e que serão os adultos do amanhã. É muito rápido. Então a gente precisa. Nós nunca tivemos tanta dificuldade na minha infância, que é diferente da infância de vocês, mas eu falava, quando falava, precisa de ir no psicólogo, eu falava, psicólogo pra quê? Não sou doido, psicólogo é pra doido. Era assim, né? Não era assim? Hoje, você fica bobo de ver crianças com 10 anos, com 8 anos. Até menos, né? Indo pra psicólogo. É importante, né, eles irem, porque Sim. O mundo mudou tanto, aconteceu tanta coisa que se a gente não dá conta, eles também não, porque os pais passam muitas coisas pros filhos, né? É verdade. E eles acabam precisando. Lá na instituição a gente tem uma psicóloga, né? Voltada para os jovens, e também a gente busca isso.
quando tem reunião com as famílias, né, com os responsáveis, a gente fala, vocês estão precisando, não é só para os jovens, é para todos, né? Porque assim, é um tabu ainda, querendo ou não, tem um pré-preconceito. E assim, é engraçado que dá 5 minutos, qualquer um que tá lá da equipe vai lá e dá um desabafo com ela, ou ela vem e dá, não é assim e tal. A gente brinca e fala que ela é o ponto de equilíbrio, porque tem que ter esse jogo de cintura, né? Não tem como. E ó, nós estamos aqui gravando, né, nesse momento aqui, passando pro pessoal ao vivo nas redes sociais, e a minha esposa tá atendendo. Ela é psicóloga e hoje nunca foi uma procura tão grande, e a gente realmente precisa cuidar da nossa saúde. Sabe por quê? Quando você sofre um acidente, tá lá jogando e tal, cai em cima do braço, você vai fazer um raio-x, vai mostrar lá uma luxação, uma fissura, uma quebra. Então você consegue ver. Na nossa mente, o ser humano, ele não vê, ele tá numa dependência, sabe, numa necessidade de um tratamento emocional tão grande, mas ele não consegue, se você não tiver um profissional, hoje assimilar para buscar essa conduta. Então, eu fico muito feliz de ver hoje, porque esse progresso e esse acompanhamento, essa preparação é muito válido. Inglês é a língua universal. Você fala inglês, você consegue se situar em qualquer lugar do mundo. E o que é muito difícil hoje em dia é as crianças entenderem, porque assim, eles vêm já, né, de décadas dessa forma, tipo, é só uma língua estrangeira ali que a gente tem que aprender, mas eles não conseguem entender a importância disso. Com certeza. Por mais que a gente fala que é importante, eu até falo para os meus alunos assim, se você terminar o colegial e procurar um emprego, se você não tiver no seu currículo um inglês intermediário, eles vão jogar o seu currículo no lixo, eles vão nem olhar. Tem que ter o diferencial. O básico não serve mais. Com certeza. O inglês básico não serve mais, né? Então, assim, a importância é tão grande, só que é difícil entender, principalmente em cidade pequena, né? Com certeza, ainda. E aí a gente fala, mas não, é que as pessoas cobram isso e é necessário. E para você ter uma noção, dentro da Esforça, né, da holding que a gente tem, que eu trabalho hoje, que nós desenvolvemos essa franquia para o Brasil, nós temos mais de 400 unidades, já estamos em 18 estados, em quase todas as capitais. E a gente leva o inglês avançado. Quando a gente aprende, porque nas escolas, como é que as escolas ensinavam inglês antigamente? Ensinava lá você na base do verbo to be, to play, e aí ensinava você a ler e a escrever, até mesmo no estado, quando tinha o inglês do estado. E a fala, você não pegava tanta pronúncia, até porque você não tinha com quem conversar. Então, se o inglês, aprender inglês era aprender a ler, a escrever, a traduzir, né, para entender até alguma coisa. Mas a fala você não tinha. Porém, o cognitivo do ser humano é diferente. Você aprende o quê? Primeiro a falar. Depois que você fala, você é alfabetizado. Não é assim? A criança não é assim? A criança é assim. A forma que nós trabalhamos hoje dentro da Mr. Wiz é do cognitivo. Você vai aprender a falar e será alfabetizado por aquilo que você fala. Sim. Natália, fala pra galerinha do bem, ó. A primeira aula da Mr. Wiz, a criança sai falando 100 frases em inglês. Pra realmente, enfim, buscar um conhecimento. E eu tô muito feliz hoje, nessa noite, recebendo a Natália e a Ariana e mostrando pra presidente Venceslau o trabalho que nós estamos buscando fazer para levar as nossas crianças, os nossos jovens adolescentes a um outro nível, a um algo pra cima. O que eu acho bem legal que o IAE faz é isso, né? Eles estão agora, né? Eu conheço também há pouco tempo, mas eles estão trazendo muitos cursos diferentes, né? A gente até conversou de levar o inglês pra lá, e aí a gente tá até discutindo assim, qual a necessidade deles e o interesse deles, né? Crucial. Porque a gente tem que conseguir juntar os dois, porque não adianta só chegar lá, querer dar uma aulinha assim, não, a gente tem que ir a fundo para eles entenderem a importância e aprenderem com isso, né? Imagina, saírem do IAE, né, com uma bagagem do inglês super bacana. Nossa, é uma transformação, é um currículo, porque essa é a grande pegada e que o ser humano não entende. Por quê? Daqui de um lado, Natália, nós temos um monte de gente precisando trabalhar. E aqui desse lado nós temos um monte de empresa querendo contratar. Só que ele precisa de profissionais e pessoas que estejam preparados. E esses aqui, eles não querem se preparar. Então, entre os dois, existe um abismo entre o desemprego e a qualificação.
E aquele que se prepara, que faz a diferença, Nossa, esse dia eu fiz um vídeo, depois diretor, põe aí na tela aí o meu videozinho, o linkzinho, pessoal, indicando alguns livros, né? E eu falava, gente, é muito melhor do que assistir Big Brother. Mas teve gente que me criticou, viu? O fulano que vai sair, que vai ficar, o que eu ganhei, entendeu? A gente não tem muito esse costume eu digo a gente, os brasileiros no geral, né? De ler, né? Da leitura em casa, assim, fora a obrigação de aluno ir na escola, esse tipo de coisa. É muito difícil quem realmente lê, né? Tem o hábito. E é tão assim, quando você tem ler é como fazer uma caminhada. É difícil pra você começar, mas quando você começa, é sensacional. E aqui não tem muito, que eu sinto falta da Inglaterra, que lá, tipo, eu ia sozinha, né? As pessoas fazem isso lá normal, pega um livro e vai pra um café, senta e lê o seu livro e toma café. Aqui não dá pra fazer isso, o povo vai te achar louco, estranho. Não tem um hábito, né? Tipo, da cultura, vamos dizer assim. Eu tenho um amigo, eu não vou falar o nome dele, mas ele vai dar uma entrevista pra gente. Quando ele vir, eu vou contar essa história. Ele gostava de ler e na época os bancos não tinham ar-condicionado. Aí teve uma agência aqui que foi climatizada, você entendeu? E ele fazia isso. Ele pegava o livro, ia dentro da agência e ficava lendo. Aí eu falei assim, o senhor já foi atendido? Ele falou, não, tô só lendo aqui, tô de sacanagem. Aí os guardas ficavam meio assim, falando, eu vou falar fora do ar eu vou falar. Coloca aí, diretor, coloca o endereço do Instagram dele aqui, ó. Coloca o arroba aqui e tal. Mas aí o pessoal falou, puxa, entendeu? Não, o senhor já foi atendido? Não, eu só tô lendo aqui mesmo. Eu falei, e daí no começo, até o segurança, né, fica meio, será que tá, né? Será que posso? Alguma coisa também, será que alguém tá vindo e vai ter uma sala? Eu ficava meio assim, porque... Outro assim, sobre a sabedoria e o porquê das crianças, do desenvolver a nossa escola, tudo isso corta pro diretor, que a entrevista dela é só eu que falo. O Augusto Cury fala que a criança de hoje com 8 anos, ele tem muito mais informação na sua mente devido às redes sociais do que Nero, quando colocou fogo em Roma. Você vê, o cara era imperador de uma nação. E hoje uma criança de 8 anos tem mais informação no seu cérebro do que um imperador, entendeu? Daqui a pouco elas vão sair falando, né? Nascer já falando, que elas estão assim, completamente bebê aí de nenhum ano já com os dedinhos, já sabe mexer no celular. Minha com 1 ano e meio, antes de 1 ano ela já sabia passar o dedinho. O que nós temos que alertar que muitas vezes é um perigo, né? Eu vi situações de pais que a pessoa tinha... passava como um transtorno, porque não dava o negócio pra ele, era como se passasse por uma abstinência. Era um nervoso que não sabia o que era, não queria comer, não queria nada, porque era abstinência que ela precisava do quê? De um celular, de alguma coisa pra se fazer. Eu tive e tendo 4 anos. Assim, na sala de aula, né? Porque eu sou voltada para educação especial, e uma aluna minha viciada de ela não aprender, não ficar o tempo todo no celular e chegar ao ponto de ter que internar, porque nem pra levantar da cama pra poder fazer as necessidades ela tava levantando, porque ela só ficava no celular, no consumismo da rede social, de um lugar pra ela fazer pesquisa de coisas aleatórias, e assim, um vício, uma amostra, então, é um vício. É um vício. E dava dó, porque você tirava, nossa, era o fim do mundo pra ela não conseguia. O professor dando conteúdo, ninguém conseguia mais tirar, teve que internar, porque ficou um caso extremo, assim, ao máximo. Nunca imaginei aqui em Venceslau eu viver uma coisa que a gente vê assim na TV, algo, e eu vivenciei isso durante 1 ano como aluna. Que coisa. E isso aqui em Venceslau? Aqui em Venceslau. Você sabe que da mesma forma que eles têm essa necessidade de estar sempre ali no celular, aquela coisa muito rápida, informação muito rápida, agora que proibiram celulares nas escolas, né? Eles estão sofrendo com isso, por não ter essa informação rápida, até mesmo de pesquisas e coisas assim que eles até usavam, mas eles abusavam, porque em vez de fazer a pesquisa, né, da escola, eles iam lá pro Instagram, eles iam para as redes sociais e tudo mais, né? Então, eles estão sofrendo o contrário. Por exemplo, eu vejo no inglês que eles usam o dicionário, né? Porque como que eles vão traduzir quando precisa, né? Eles não têm essa paciência. Entendi. E assim, eu tenho alunos assim, adolescentes quase terminando a escola que não sabem procurar uma palavra no dicionário. A verdade é que eles estão mal acostumados, né? Eles já estão tudo mastigado, tudo assim, pá, tá aqui na mão, ó.
É isso que eu ia falar. Eles sofrem com isso. É por isso que precisa de uma ajuda, né? De um psicólogo, de um acompanhamento. Porque eles sofrem com isso. E não é necessariamente culpa deles, né? Sim. Foi algo que é mais fácil eu dar um celular para uma criança brincar do que eu perder o meu tempo para brincar. E outra coisa, é o meu tempo da minha rede social também. Então deixa ele fazer lá e eu fico. E é um absurdo. E assim, muitos pais, a gente não é um outro, é uma grande maioria que tá vivendo isso dentro de casa, dentro da sala de aula. Com certeza, é bom vocês falarem isso, porque é preocupante e as pessoas não sabem isso. Eu fico... a gente foi fazer uma palestra, eu fui buscar um tema, e aí, sobre segurança, né, da família. A cada 3 dias morre uma criança no Brasil afogada, entendeu? Seu pai que foi bombeiro, a cada 3 dias uma criança morre afogada no nosso país na piscina da própria casa. Você tá entendendo? Isso é um absurdo. Mas o que acontece? Cuidado com essa criança. Você fica lá, 2 minutinhos que você fica na rede social assistindo alguma coisa e tira o olho da criança. Pronto. E acontece. Sabe o que eu ia falar pra você, que eu acho assim, uma coisa bem legal, falando questão do celular? Dentro da instituição, durante as aulas, né, é proibido. E aí eles têm um intervalo que a instituição oferece o lanche. Eu comprei, né? A instituição comprou vários jogos interativos. Depois, se você quiser, eu coloco foto aí, se você quiser editar por deles jogando na hora do intervalo. Então, assim, é um ou outro que tá no celular, eles brincando com jogos de tabuleiro, baralho. Então, essa experiência, essa troca. E o celular de lado. Não que eles não usam, tá? Há momentos, sim, né? Que eles usam. Mas quando a equipe falou assim, Natália, é completamente diferente. Não é uma mesona, assim, que eles têm lá. Eles interagem, eles brincam e assim, eles não têm senha de Wi-Fi, nada disso. Eles têm um laboratório de informática, mas esses jogos dinâmicos pra eles trazer uma... Porque assim, foi o que a gente falou, eles estão acostumados tudo mastigado, aquela coisinha... Então assim, é uma coisa que também tá voltando, vamos se dizer assim, né? Eles terem essa experiência, usar a cabeça, não colocar o digital lá e dar pronto. Então assim, é uma coisa que eu tentei buscar, resgatar pra eles terem esse contato mais um com o outro, pegar a malícia de querer... Até de socializar também, né? Porque só ficam cada um no seu celular, já era, né? Por exemplo, um jogo aí famosíssimo que eles adoram, o Uno. Então assim, você tem que ter pensamento e estratégia, quantas cartas, então assim, engloba tudo, é uma questão assim, não é só o social, né? É eles saírem do celular e tentar socializar, pensar, e depois volta, já espareceu. O cognitivo, o raciocínio e principalmente a interação, porque hoje as pessoas não têm. É aquilo que nós estávamos falando na época dos vossos pais, tá? Na minha época, que sou mais velho que vocês, era maravilhoso. A gente no final de semana tomava um banho, se perfumava e tal, pra dar uma volta, e ficava andando feito bobo, você tá entendendo? Aí quando ficava dando volta, aquela coisa. E era maravilhoso. Aí vinha as menininhas que estavam lá e paravam um pouquinho pra rodar. Que o Serginho deu uma entrevista pra nós aqui, disse que aprendeu com o pai dele, que na época do pai dele era no fute, né? No fute, da fute era dar volta, né? Pelo pai dele, né? Pra nós, na minha época, era dar uma volta, dar um rolê. Agora dá um rolê. Então, é muito isso. E a gente se preocupa, porque é essa geração que vai estar cuidando de um futuro muito próximo, e as pessoas são muito hoje despreparadas. É tudo muito fácil para se conhecer, mas não tem o objetivo da resiliência, de saber que nem tudo que a gente quer a gente pode, e nem tudo que a gente pode a gente deve. A gente deve, exatamente. Entendeu? Então isso, mas estou muito feliz de ter vocês aqui hoje nesse primeiro bate-papo. E olha, pode esperar que muita coisa boa vem por aí, ó, com o Iaê, a Natália e também toda essa parceria nossa, da Mr. Wiz, com o Iaê, com a Ariana e todo mundo que for do bem, que quiser fazer parte desse desafio para uma cidade melhor, você é bem aceito e nós estaremos aqui aguardando você. E juntando forças que a gente faz, com o teu conhecimento, com o meu, com o dela, com o da minha esposa, com o dos vossos pais, e assim a gente une forças para mostrar. Quer saber se o teu filho é viciado ou não? É fácil. Fica uma semana sem sinal de Wi-Fi na casa. Tem gente que, olha, cortou a internet, o panicega. Ó, se cortar a energia, tudo bem, ficar no escuro hoje não dá, tomar banho gelado, tá, se você ficar sem energia. Agora, ficar sem Wi-Fi, tem gente que prefere ficar sem água pra não tomar banho, mas tem que ter o Wi-Fi. É o vício, né? Diz que antigamente dizia que uma oração e um copo d'água não se nega a ninguém. Hoje as pessoas falam, uma oração e um copo d'água, entendeu? E um sinal de Wi-Fi não se nega a ninguém, porque
Mas olha, muito legal aqui no podcast A Hora da Verdade. E olha, muita coisa boa tem ainda. Se liga aí. É isso aí, então vamos lá. Ariana, fala uma coisa pra mim. A pessoa que tá lá, você dá aula tal, nós temos esse processo a desenvolver através da Mr. Wiz. A entrevista de vocês, eu tô feliz de ouvir vocês falar, porque eu aprendo com vocês. É essa a questão. Nós estamos lançando hoje uma unidade, uma escola da Mr. Wiz, que tem no Brasil inteiro, da rede do professor Carlos Wizard, a oportunidade da pessoa aprender o inglês, e é como se diz, ele vai começar do zero. Aí é diferente. Só que aí ele vai entrar aqui e garantir, em um ano, ele vai estar falando inglês fluentemente. Eles têm até tem vontade. Eu vejo que tem alunos, tem crianças que têm vontade de aprender, mas eles perdem essa vontade por conta da dificuldade que é, né? Porque tudo é difícil, nada é fácil, Sim. Né? A gente tem que trabalhar o emocional, a gente tem que trabalhar muitas outras coisas que a escola que você tá, né, falando vai suprir, porque é um conjunto de coisas, né? Porque é tudo muito fácil pra eles hoje em dia. Aí quando eles têm uma certa dificuldadezinha, eles desistem. É um compromisso de ter que ir pra escola pra tirar nota pra passar de ano. Isso. Aí você fala, pra quê? Pra quê? Porque eu preciso passar de ano. É. O Clóvis Barros Filho tem uma história muito legal disso aí que ele fala. O filósofo lá, que ele conversando com um cara, aí ele explicando, ele falou, ô tiozão, você é muito doido e tal. Ele falou, mas você vai pra escola pra tirar nota pra quê? Pra passar de ano, Ele falou, pra quê? Pra ir pro ano que vem, pro ano seguinte. Eles não entendem. Aí pra quê? Não entendem. Eles não entendem que é de lá que eles estão tirando um conhecimento que vai fazer a diferença pra eles. Não. Se eles conseguirem manipular, lembra aquela escola, né? Vocês não tinham isso, mas na minha tinha de fazer uma colinha, sabe? De colar pra passar de ano, né? Aquelas coisas. E aí tinha aquelas meninas que escreviam, né, com a caneta na perna, e o professor dava um monte de matéria, porque ela tinha que puxar a saia sempre mais, né? Porque era muita matéria. É sacanagem. Não tinha professor que fazia isso, não. Mas era assim, então o que acontecia? Ele hoje quer passar de ano. Não tá nem aí pra aprender nada. Ele quer passar de ano. Pra quê? Eles não têm a consciência da importância do que eles estão aprendendo agora, o que vai fazer isso lá na frente. Sim. Né? Apesar de que a gente tem que também levar em consideração de que o nosso ensino no Brasil, ele tá uns 50 anos atrasado. Diretor, uma salva de palmas para o MEC está literalmente atrasado. Com certeza. Então fica muita coisa maçante, cansativa, né, pra eles, e teria que ter tido essa mudança. E é isso que eu falo, não é, Natália, a questão só do aluno a culpa. A culpa são, porque todo, né? Na nossa época, na época dos vossos pais de estudar, quem não estudava, repetia fazia 3, 4 anos mesmo, não passava, não tem esse negócio de passar aluno. Mas e não hoje... Não tempo não, na minha época também, Hoje eles querem que se dane, quer passar, quer o ser humano imbecil. Por isso que é o nosso trabalho de levar a educação no país, porque a gente tem que ensinar para criança, para adolescente, que se ele usar o conhecimento que ele tem e desenvolver, ele nunca mais vai ser empregado de ninguém, vai trabalhar para ninguém, e ele vai ter o seu valor próprio, a sua condição de valor próprio. É aquele ditado, conhecimento nunca é demais, ninguém tira. Exatamente. Então, assim, a pessoa, isso é muito também da pessoa, é querer buscar, desenvolver e se destacar, não tem como. Eu ressalto isso muito lá com os jovens. O que vocês estão fazendo de diferente? Ah, eu quero trabalhar, Não, legal, eu sei que vocês querem trabalhar, né? Só que vocês têm uma vida inteira aí pela frente. Então, o que vocês vão fazer de bacana? O que vocês vão acrescentar no currículo de vocês pra vocês terem o diferencial? Não, aquela pessoa ali, ó, eu posso contratar, eu posso abrir uma empresa que vou me destacar. Entendeu? Mas você sabe qual que é o problema também que eu vejo? É que, assim, essa geração agora, eles não aceitam regras. Eles não aceitam ordens, eles não aceitam nada desse tipo. E nem os pais deles. Né? Porque se a gente fala, não pode isso, o pai vai lá na escola e fala, mas por que ele não pode isso? Sim. Entendeu? Aí o pai tira o poder da escola, né? E ajuda a empurrar o filho dele pro abismo. Trazer o filho pra trás, Sim. né? Então eu acho que hoje, você vai ver isso que eu tô te falando. Daqui pra frente, esses alunos dessa geração, eles vão querer ser donos dos próprios negócios. Só que eles estão preparados? Estão preparados pra isso? Porque eles não querem ser empregados. E eles falam, não vou ser empregado. Não, é muito complicado. Como que eles vão conseguir gerar uma empresa, montar uma empresa, criar um negócio que não é fácil? Ariana, é um assunto que a gente fica até difícil de debater, mas nós aqui vamos sempre falar a verdade, né? O podcast é a hora da verdade, então é aqui que a gente tem que mostrar porque as pessoas não entendem o quanto estão fazendo de mal. Porque essa pessoa, ele aprende o quê?
preciso passar de ano, pra que pôr o seguinte e tal. É uma pessoa que ela aprende a olhar sempre amanhã de algo melhor, porque ela precisa ir. Ele começa a trabalhar esperando só o quê? A época das férias, pra ele aproveitar. A época das férias não dá pra nada, o dinheiro dele não dá pra nada, aí ele vai. Aí ele vive uma vida inteira esperando o quê? O dia que eu aposentar. Quando eu aposentar, aí eu vou ser feliz. Aí ele aposenta, só que na aposentadoria dele, ele já não consegue fazer mais nada. Exatamente. Lá na frente vai ser uma pessoa frustrada que não viveu, sobreviveu, entendeu? E que ainda corre o risco de quando morrer, estiver lá dentro do caixão, dentro da urna, e ainda vir lá, o que eu falo, o cara de capa preta, vem lá um pastor lá com uma Bíblia na mão e tá falando, agora ele vai ter um caminho de paz, porque ele viveu a vida toda esperando um amanhã melhor e nunca viveu o agora, porque ele sempre precisa de algo para passar de ano. Pra ir pra frente, pra alguma coisa, sem entender o propósito que aquilo lá precisa pra ele. Só que, como você falou, a nossa educação hoje não dá. Esse inglês que eu quero dizer, eu falo através da Mr. Wiz, através de tudo aquilo que a gente pode fazer, de desenvolver o melhor para os nossos. Agora, achar que nós vamos conseguir fazer isso nas escolas, não vamos. Com o MEC, não vamos. É difícil. Não vamos, entendeu? Por isso que a gente tem que honrar o trabalho do IAE, o trabalho que nós queremos fazer. Nós não estamos querendo montar uma escola de inglês para ensinar inglês. Nós estamos querendo montar uma escola de desenvolvimento, você entendeu? Pessoal, de capacitação, desenvolvimento pessoal, aonde ele vai ter que realmente ali que fazer um diferencial, em que ele vai aprender que até a resiliência, até a questão do perder tudo e começar de novo, faz parte da vida. Porque hoje é o processo, né? É o processo. Aí a gente vai lá, quanto suicídio, quanta coisa, a pessoa não sabe, às vezes, nem o porquê tá passando por isso, sabe? Foi induzido a uma vida de uma culpa que não é dele. Eu não posso colocar a culpa dele, Natália, porque ninguém falou pra ele, sabe? Do risco. Não era um algo que falava, você não quer estudar, você vai, todos os teus amigos vai passar e vai embora e você vai ficar. Aí todo mundo passava, é que vocês nunca repetiram, né? Eu repeti. Eu posso contar brevemente minha história? Eu conto pra você minha história brevemente. Você era repetente? É repetente. É nada. Ó, resumindo, eu estudava no sistema. Minha mãe veio de uma família bem humilde, então assim, ou você estuda ou você estuda. E aí minha mãe e meus pais sempre investiram na educação minha e do meu irmão. E eu vim de um sistema, mudei de outro sistema. Aquele negócio deixa pra amanhã, pro depois. E eu aprendi isso na raça e eu passo isso muito pros alunos lá dentro. Deixava pra última hora, chegou antes do ano acabar. Minha mãe foi chamada na escola. Lá na parte de exatas. Resumindo, reprovei. Descobriram que eu tinha, entre um assunto que a gente tava falando até agora há pouco, que eu tinha uma defasagem no ensino fundamental. E alegaram pra minha mãe que eu tinha uma TDAH. E minha mãe falava, não, Natália não tem TDAH, Natália é preguiçosa, é diferente. Aí minha mãe, junto com os professores, fizeram um estudo pra ver. A minha base estava completamente... Virou uma bola de neve, né? Chega uma hora que você não aprendeu, ainda mais o nome fala exato. Minha mãe contratou uma professora particular, eu aprendi a base, e aí junto trabalhando no ensino médio, no primeiro colegial. Então assim, foi o ano mais frustrante pra mim como adolescente. Hoje, eu dou graças a Deus. Eu recuperei a base, e aí o que me doeu? O que eu tava... deixa, vai passar, eu vou passar mesmo, é o que interessa. Ver meus amigos, minhas amigas na faculdade e eu com 18 anos dentro da escola. Aí eu falo isso pra eles, olha, leva isso pra experiência de vida de vocês, porque eu vivi isso, é horrível. A gente acha que um ano não tem diferença. Nossa, tem muita diferença. A idade, tudo completamente. Só que assim, eu tive uns pais que buscou, teve interesse. E também assim, é aquele negócio, a pessoa tem que ter interesse. No caso, eu só fui acordar pra vida na hora que eu vi que eu tava ficando pra trás e todo mundo tava indo, entendeu? E eu não tenho vergonha de falar, é muita coisa que assim, eu reprovei e tal, não sei o quê. Hoje, como professora, eu falo isso pra eles. Falo, gente, ainda acorda, bem, né? Acorda, vamos recuperar. E muitos agora, que ficou e ver, além de recuperar, vê o erro. Vê o erro. Porque hoje em dia eles não veem. Eles não reprovam, então passam já com essa defasagem. Sim. Aí continua com a defasagem, passa com a defasagem. Isso, já de 2. Aí já virou uma bola de neve, como ela falou. Vira uma bola de neve, o próprio aluno fica frustrado, porque ele não vai pra frente nem pra trás. Ele também não tem interesse por perde o interesse, que já não tá porque entendendo. Vira todo aquele negócio acumulativo. Então assim, hoje eu dou graças a Deus que eu tive professores que, não, tem alguma coisa de errado, vamos ver. Porque era simplesmente só na área das exatas, na área de humanas, biológico, eu ia embora. E aí eu fiz durante um ano
3 horas todo dia de terça, quarta e quinta pra recuperar a base. Foi um ano doloroso? Foi, mas pra mim tá hoje aqui onde eu tô, eu tive que passar por esse processo. Com certeza, é a resiliência, é o processo da resiliência, de se fazer. Não é que eu quero ser exemplo pra ser melhor que os outros, falar como que ela é metido, mas eu busquei estudar pra me aprimorar realmente. Hoje eu não sei como é que é. Antigamente era assim, era o primário, era o ginasial, quinta, sexta, sétima e oitava do ginasial, aí era o colegial, que aí era primeiro, segundo e terceiro colegial, né? Era assim, hoje mudou um pouco. E a primário não, que é a alfabetização, todo mundo é normal, mas depois, quando eu já entrei no ginasial, eu já entrei pra fazer a diferença, pra aprender realmente. Eu fiz 2 vezes a quinta série, eu fiz 2 vezes a sexta série. Aí a sétima série eu passei na primeira. Minha mãe falou, você passou? Eu falei, passei. Pô, eu repeti pra caramba. Eu falo assim, né? Ai, quer ser bom, né? Quer ser... Não, eu repeti pra caramba. Era burrão? Não, era largado. As pessoas, por quê? Mas isso é eu que tive eu te falava. do primeira à quarta série, minha mãe colocava só com professora brava, sabe? Então, quando eu fui pra quinta série, que era professor que entra, professor que sai, não tá nem aí se você estuda, se você não estuda. O problema é seu, não tinha aquelas pessoas pra gritar na minha orelha, porque eu tinha medo de faltar. Eu faltava no outro dia, quando eu tinha que ir. O que a professora? Por que você faltou na escola, Augusto? Entendeu? Então, poxa, é complicadíssimo. E aí, quando foi pra quinta série, que aí era ginasial, você acha já, né? E pensa com 11 anos de idade, você vai. Então, nossa. Repetir, aí você falou, aí é o duro, porque aí você vai. Só que ninguém te passava sem saber, não. Aí você tinha que estudar. E eu repeti, realmente, eu fiz a quinta série 2 vezes, a sexta série 2 vezes. E outra coisa, aí aquilo que você falou, as pessoas que já estavam tudo indo pra faculdade, já lá careca, dando trote, o que aconteceu? Puxa, passou faculdade, isso, daquilo. E você tá lá na primeiro colegial ainda. Foi a fase assim que eu senti muito. Eu falei, não, peraí, tá errado, tem que estudar. É a única coisa que ninguém vai tirar de mim, vamos dizer, né? E aí, onde eu fui, busquei, estudei. E assim, a educação me escolheu, tá? Eu não escolhi a educação, não. Eu não queria ser professora. Inclusive, eu achava o cúmulo do absurdo dar aula pra molecada, aquele contexto todo. E hoje eu não vivo sem eles. Eu bem que assim, dado o intervalo lá deles à tarde, né? Porque é só o período da tarde. Eu saio da minha sala e fico lá no intervalo. Tá tendo uma coisa, eu vou lá no meio. Eu gosto desse Você é a tia legal. Eu sou a tia. Eu falo a tia assim, pra frentona. Eu falo assim pra eles que eu sou igual mãe. Não tenho filhos, mas eu sou igual mãe. Eu mostro as duas situações, o lado bom e o lado ruim. Eles que vão escolher, mas tudo tem consequência, né? Então, assim, a gente tem um ambiente bem gostoso, bem familiar lá, que a gente troca ideia, troca experiência. E eu nunca escondi isso pra eles. Falo, eu reprovei. Então, vocês não passam por essa experiência, porque vocês só vão entender na hora que você estiver na posição. Sim. O pessoal lá na frente ser pra trás. Isso aí é duro. Eu já não sou tanto quanto ela, não. Eu já sou mais séria, mais rígida, eu sou talvez, mais brava, sabe? Porque eu gosto das coisas muito certinhas. E eu sofro com isso hoje em dia, porque não é o jeito que eles gostam de ter um professor dessa forma, né? Inclusive, ela foi minha professora. Então, assim, ó, ela era brava. Você é a tiazona legal. Sabe o calendário, né, de aula, né? É calendário que fala? Eu não lembro mais tanto tempo. Tinha o calendário de aula, né? Aí, aula de quem agora? Aula da tia legal. Tia Natália. Bate sinal, tá, gente? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Que aula de quem agora? Ai, da tia Ariana. Ai, que chata. Lá vem aquela chata. Meu Deus. Eu acho que é bem Bom dia. Bom dia. Eu sempre tentei trazer os alunos pra mim. Eu falo assim que tudo com amor você, né? E assim, eu tento conversar muito, mas tem hora também só o conversar não resolve. Aí a gente tem que impor, não tem pra onde correr, né? Você sabe que o nosso projeto em trabalhar com a educação, com a Mr. Wiz, apoiando o IEA e outras coisas, porque educação é o fundamento. Mas nós vamos trabalhar com o esporte também. Porque o esporte, ele traz muita regra, vamos falar assim, que muitas vezes vai fazer bem para eles no aprendizado do desenvolvimento escolar e cultural. Porque... disciplina, né? Exatamente. A disciplina, as regras da disciplina que você faz. E outra coisa, eu trabalho muito com isso. O povo não vê, mas tem aqui os banners de um babaca que faz umas coisas enormes. Lá quando falou que ia e tal, veio a pandemia, largou tudo. Ficou aí os banners. Mas quando a gente fazia lá o stand-up motivacional, só que a palestra, o ensinamento, aquilo que você faz, o resultado, ele não vem da motivação. Porque hoje você está motivado, amanhã cai uma bigorna na tua cabeça, os problemas voltam tudo de novo. É lógico que você precisa de uma testosterona, você precisa de um algo que te leva, mas não é todo dia que você é um super-herói. Só que o que te leva ao resultado da excelência não é a motivação. E é isso que a gente ensina, é a disciplina.
É a disciplina que vai trazer o resultado, porque a disciplina bem direcionada se torna um hábito. Entendeu? Exatamente. Eu não tô com o livro aqui, mas tem o Poder do Hábito, né? Que é maravilhoso, eu indico pra todo mundo ler. Por quê? Porque a disciplina bem orientada, ela se torna um hábito. Aquilo que nós falamos, Exatamente. que a pessoa começa a caminhar, tal, depois pega um gosto, não quer mais parar, começa a ler, pega um gosto. Aconteceu com vocês ler um livro e de repente sai o filme do livro, aí você Não é a mesma coisa. assiste o filme e parece que é uma frustração? Porque o teu filme foi muito melhor. melhor, Você é verdade, lê, você desenvolve as tuas imagens, tua tuas mensagens e tal. imaginação, E aí demais. quando você assiste, você vai num resumo daquilo que o diretor quis passar no filme, que no seu não Não tinha. é a sua visão, né? É. Nem sempre. Um filme que eu não assisti e nem li, e não é preconceito nenhum, tá? Eu assisti metade, 1/3 do filme, e o livro nunca li, nenhum, nem dois, nem três. Não é Harry Potter, não, nem a outra saga que eu esqueci lá. Mas talvez pela sensibilidade mesmo. Tô falando besteira, corta, diretor. Mas o 50 Tons de Cinzas. Uhum. Quem lê os 50 Tons de Cinzas desenvolve a sua peculiaridade, a sua sensibilidade à pele de tudo aquilo que leu. Quando assistiu o filme, falou: ah, não, o filme, entendeu? Parece muito malvadão. Que não foi aquilo. Por quê? Porque quando você lê, você traz a tua imagem, você traz a tua imaginação. Tá aqui, o maior livro de todos, a Bíblia Sagrada. Você entendeu? O que que acontece? Quando você lê partes da Bíblia, você cria a Jesus andando no tanque de Betesda. Puxa, Já tem uma fala, né, imagem, sabe? imaginação, Daquela vai, parte de ser o Jesus chegando e as pessoas lá em um tanque. Quando eu vi o filme lá, que não sei, o Evangelho de Lucas, não sei, um filme que aparece Jesus no tanque de Betesda, totalmente diferente da minha. Não é que o meu tava certo, não, mas quando você lê, você desenvolve a tua imaginação, o teu criar, não é verdade? É verdade. Você cria um algo. E quando te dão lá é aquela situação que agora cortou o celular, a pessoa tem que procurar, tem que criar. Onde já se viu um adolescente não saber procurar num dicionário? Pois é. Eles não sabem manusear um caderno, um livro, um dicionário, um ábaco, um material dourado. Eles não sabem o que é ábaco. Eu peguei a fase da alfabetização pelo material dourado, pelo ábaco. Então, Assim, você coloca, eles ficam assim, mas que é isso? Como que... completamente perdidos. E fala uma coisa pra mim, vamos lá, Natália. O que o IAE tá trazendo aí pra 2025, pro mês de abril, maio? Tem alguma coisa aí programada pra galera que o IAE vai fazer ou não? Vamos lá, o IAE essa semana agora tá fazendo 55 anos, né? 55, hein? Passou muitos jovens ali, passou muito profissionais, então tem uma história, né? Na população aqui de Venceslau. Eu tive uma oportunidade de conhecer um gerente aqui. Ele falou: nossa, meu primeiro emprego foi pelo IAE, e eu cresci dentro da empresa, e através disso, junto com a equipe, nós pensamos em algo voltado para os jovens, né, para as empresas, nossos colaboradores, para o público, trazer algo assim nesse contexto da história, motivar mesmo, ó, o que você tá fazendo de diferente para você ser um empreendedor, para você ser um bom profissional. E aí, dia 29, agora, final do mês, junto com meu amigo aqui, Júnior, a gente vai estar fazendo um evento legal, bacana, que vai estar sendo divulgado, o horário certinho, o local. Todos estão convidados e bora procurar aí crescer, evoluir como pessoa, como cidadão, como profissional. É isso, é isso. Eu acho que só perde quem não vai, só perde quem deixa de aproveitar, de prestigiar, de honrar, né? De então, aprender, né? E aquele ditado, né? A oportunidade passa uma vez, é seu interesse, você querer agarrar aquilo e não, ó, amanhã, hoje não pode ser, mas amanhã vai aquilo que eu peguei um pouquinho, dei o meu tempo de 1 hora, 1h30, 2 horas, qualquer que seja o horário, vai acrescentar, porque tudo é válido, né? Com todo certeza, conhecimento é válido. todo conhecimento. Eu falo, conhecimento não ocupa espaço. Se eu tô gordo, não foi porque eu li, não foi porque eu comi, tá entendendo? Então é isso. Eu acho que... Acho não, porque a chapa era na dúvida Deus não opera, né? Mas eu acredito que todo aquele que buscar esse valor é pra si, pra cada certeza. um. E ó, muita coisa boa vem por aí. A nossa professora Ariana tá determinada. Ariana, vai abraçar esse projeto com a gente? Vamos que vamos fazer um Venceslau melhor, né? Claro, se for com pra fazer melhor certeza. pra nossa sociedade, Sim. a gente tem que encarar. E assim, nós vamos pegar essas pessoas, crianças, adultos,
do básico, entendeu? Vai aprender, Tem que participar, porque o meu também, vai aprender ali o verbo to be, o verbo to play, né? Mas tudo é to play, vai, Estados Unidos americano é assim, ué, o mas inglês. Assim, se você não, eu falo para meus alunos, mas verbo to be de novo. Eu falei, gente, o verbo to be ele tá em todos os tempos, verdade? Não tem como você não saber ele. Se você não sabe o básico, você não vai conseguir saber lá o mais aprofundado. Exatamente. Então você tem que aprender. E aprende. Eu já tô da onde eu começo com eles, tá? até o terceiro colegial, eles aprendem. Com certeza. Eles vão continuar vendo, né? Eu já tô imaginando lá na frente. Ela já me tentou me ensinar uma vez, eu não quis. E é isso que ela me ensina de novo e a gente vai viajar, porque eu e ela ama viajar. Agora a gente vai pro exterior. Não, se bem que hoje tem a tecnologia, falando em tecnologia, aí, diretor, pelo amor de Deus, atende esse telefone, atende aí. Vocês não vão atender? Será que eu vou atender então? Deixa eu ver quem que é. Alô? Oi, podcast A Hora da Verdade. Ô, Serginho, é você, doido? Tô aqui, Serginho. Tá aqui, a Natália e a Ariana estão aqui. Tá assistindo? Legal, Serginho. Sim. Vou falar. Ele tá falando pra você não esquecer que nós vamos fazer aqui, que nós vamos pra na região também aí, vamos fazer... Pode deixar. Ela vai falar sim, já tá falando, tá tudo em pauta aqui, Serginho. Obrigado, Miguel. Tá te elogiando, tá dizendo que você tá vestindo a camisa da empresa. Ele é maravilhoso, é um pai. Ela tava falando que você é um pai, Serginho. Só se for ficar vendo esse cabelo branco seu. Não, obrigado, Serginho. Você é um cara top, nota 1 milhão, é o nosso presidente. Tamo junto. Tá, valeu, tchau. Serginho Bombeiro, Serginho Oliveira. Como o Serginho falou, nós aqui do IAE também atendemos o município de Presidente Epitácio, né? Então, assim, o IAE também tem participação lá com as empresas, que temos legal. jovens. E também no dia 28 a gente atende, que é toda segunda-feira, o público de Epitácio, e vai estar levando também pra eles. Quem quiser também ir lá de Epitácio, quiser ir lá participar, vai ser na CIP. Aí, Presidente Epitácio. E aí é na CIP. Então, vai no auditório, se vocês quiserem, estão convidados aí pra fazer parte desse momento aí conosco. Com certeza, parabéns aí, o Serginho, parabéns vocês aí, toda a região, é isso. Quem não quer, tem quem quer e nós vamos fazer a diferença, tá certo? Ó, pra mim foi uma honra receber vocês aqui, conhecer a filha do... Oh, meu Deus do céu, parece que a hora que a gente quer falar, essa porcaria desse telefone não para. Gente, atende o telefone aí. Oh, meu Deus do céu. Pra quem não conhece, isso aqui chama telefone fixo. No passado, entendeu? Todo mundo, as pessoas tinham um negócio desse na casa e não tinha pai pro lado, era um fio que ficava preso. Deixa eu atender aqui, vai. Alô, Serginho? Não. Desculpa. Podcast Hora da Verdade. Quem? Mauro? Mauro Ramos! Tá assistindo tua filha aí, Mauro? Caramba! Puxa vida, hein? Cara, aquelas coisas, aquela raivinha que eu passava quando você colocava no banco de reserva, passou, Mauro, mas olha... Também quantos anos? Cara, que show de bola! Tá aqui, rapaz! Que orgulho da filha, né, Mauro? Que orgulho! É, amigão! Parabéns pela filha! Fala uma coisa, inglês é legal estudar, né? Mas caninos bravos, indomáveis, rapaz. Obrigado, Mauro. Tá dizendo que você tá linda lá no coisa, tá todo... É fã. Tá todo bobão com a filha. Legal, Mauro. Tá assistindo? Show de bola. Vamos colocar no YouTube, vamos espalhar os 4 cantos. E ó, você é o nosso convidado a vir fazer parte dessa equipe de um presidente Venceslau Melhor. Tamo junto? Só que agora você vai ser coordenador. Sai de ser treinador. Já chega. Tá certo, meu amigo. Um grande abraço pra você também. Tchau. Então, olha só, a galera tá assistindo, hein? Mauro Ramos, o nosso treinador de futebol de salão. Ei, Maurão. Ele tem cabeceiro. Não tem as medalhas guardadas lá ainda, não? Tem, tudo. O bicho era chato que só, hein? O Maurão dava cãibra e perna mecânica, mas sabia o que falava, sabia o que coisa. Corta, diretor, mas o que eu aprendia com o Mauro, aí tinha os intercolegial, né? E a gente tinha o nosso saudoso querido professor Turbuc também, e o Turbuc, ele considerava muito a minha pessoa, e no Antônio Marinho ele colocava eu, e aí tudo que eu aprendia lá, né, com o Mauro, eu trazia pra molecadinha, que tinha aqueles intercolegial. Nossa, eu dava vontade de chorar quando a gente perdia, mas era muito bom. Não sei, falei com o Serginho, se hoje tem, se não tem, dizem que hoje nada mais se tem, mas nada está perdido que não possa retornar. É esse o nosso projeto, Ariana. É esse o nosso projeto, Natália. É resgatar o que nós já tivemos e que foi muito bom
e que a gente pode levar agora para as próximas gerações. Tá certo assim? Vamos junto? Falar esse povo falar inglês, hein? Falar esse povo aprender a estudar e a buscar no conhecimento, a ler e a desenvolver. Vamos fazer aí o inglês é só a primeira língua, sim, né? Para eles aprenderem, né? Aí já tem o português, né? Que é nativo, e por que não uma outra língua? Com certeza, né? O meu patrão, né? O Carlos Wheeler, aí ele fala tal, aí porque quando ele vendeu 2 bilhões, falando, um cara desse, o dinheiro que ele vendeu, vai viajar o mundo, fazer... Mas um empreendedor nato e tanta coisa que ele quer tem. Fazer, né? E quer fazer. Agora ele tá agora pro mês que vem levando uma galera que vai aprender essa questão do empreendedorismo indo na China. Então eles vão pra China. Aí, e ele não fala chinês fluentemente, dá palestra na China. É um absurdo, sabe? Então aí a questão que também passou o desafio de estar desempregado, de ter uma dificuldade, falou, vou fazer o quê? Eu vou dar aula, eu vou ensinar o que eu sei e vou buscar resgatar o meu valor. E assim ele fez, e assim ele escreveu a história dele. Okay. Como eu estou escrevendo a minha, como você está escrevendo a sua, como você está escrevendo a sua, e juntos nós faremos a vida de muitas pessoas ser melhor. Tamo junto nesse propósito? Com certeza. Natália, você tem agora aqui o teu tempo para você falar alguma coisa que você queira. Eu só posso te agradecer pela tua presença, pela parceria, pelo IAE. E alguma coisa que você precisava falar e eu te cortei, alguma coisa que eu não te perguntei, algo que ficou que você queira deixar para nós. Olha, primeiramente queria agradecer pela oportunidade, né, de estar divulgando o IAE, porque são 55 anos, né, todo mundo que conhece, me dá a oportunidade também, né, começando aí essa caminhada, não é tão cedo, mas também não é tão tarde, vamos se dizer assim. Então, falar que o IAE tá de portas abertas para todos, quanto empresa, quanto família, quanto sociedade, tá? E bora aí que vamos só crescer, foguete pra cima. Pra cima, né? Fazer acontecer. Foguete não tem ré. Não tem ré, já disse. Simbora. Então, assim, obrigada mesmo. E eu que te agradeço. Muito feliz com a presença de vocês aqui. E você, Ariana Ramos, o que você queira falar? Que eu te cortei, que eu não te perguntei, enfim, que tá dentro do seu coração, que você queira deixar, deixa pra nós aqui. Não, assim, a gente poderia ficar falando sobre educação, né, por muito tempo sim, aqui. É verdade. E teríamos assunto e oportunidade. Com certeza, mas eu quero agradecer, cair aqui de gaiato nesse bate-papo super legal, muito obrigada, adorei. Vamos falar mais sobre, né, esses projetos aí, com certeza. E assim, eu acho legal falar, que não deu tempo da gente falar, mas assim, os professores também estão ficando muito doentes, né? Não são só os alunos, só os pais dos alunos, né? São os professores também, porque como professor não é fácil, né? A gente tem que lidar com todos, não é só a escola, o aluno, né? É a vida pessoal do aluno agora também, né? Muitos alunos com laudos, muitos alunos com muita dificuldade, com problemas em casa, então tudo isso é levado para a escola, né? Os alunos... antes a gente tinha educação em casa pra vir pra escola aprender. Escola a gente era alfabetizado e desenvolver. Educação era pai e mãe. Era pai e mãe. Agora não, agora a escola tem que fazer todo esse papel também. Eu brinco, eu falo que professor hoje ele é pai, mãe, tio, psicólogo, pastor, padre, exorcista, de tudo um pouco, porque assim, a realidade, na verdade assim, os alunos, eles passam mais tempo dentro da escola do que a própria família, né? Então, a escola se torna a família. Tem muitos pais que precisam trabalhar e deixam os filhos na escola, então quem vê o desenvolvimento dos filhos é os professores. E você cria um vínculo, né? E isso, assim, não tem como. Você também, antes de você ser profissional, você é humano, você acaba levando isso pra casa, não tem como, né? Então, assim, os professores, acho que hoje em dia, né, estão instituindo isso nas escolas já, né? Um auxílio também para o professor, né? Não é só um psicólogo ali para atender os alunos, mas também para atender os professores. Com certeza. Os professores adoecem também. Com certeza. Não é fácil, mas assim, acho que um recado para os professores, não desistam, né? Porque muitos hoje em dia falam, é assim mesmo, deixa assim, né? E eu acho que eu não penso dessa forma. Acho que por isso que eu sou um pouco mais rígida assim na escola, porque eu quero passar para eles o que eu sei, né? Eu quero que eles aprendam o que eu aprendi, né? E muito mais, e que eles consigam ir além. Se um fizer diferente, já é válido. Nossa, já é super válido. Então, assim, não desistam, professores. Vamos lá. Não podemos jamais. Obrigado, Oriana, também pela tua presença. Obrigado pela tua sabedoria para agregar junto à Natália aqui tudo isso que vocês deixaram para nós, para mim, para nossa cidade, para os nossos amigos que nos acompanham. E é aquilo, uma frase que parece ser tão usada, né?
que muitas vezes as pessoas não dão valor, mas é verdade. A dificuldade não é você tirar o pobre da miséria. A dificuldade é você tirar a miséria de dentro do pobre. Verdade. E é isso que os professores não podem desistir. Você acha, não tem jeito, faz assim mesmo, sabe? Por mais que qualquer um venha fazer, mas você vai deixar o embrião do deslejo, né? Do tanto faz. E o tanto faz não pode existir. Não pode. A gente tem que... na educação. Exato. A gente vem passando por um processo dificílimo, né? Onde a gente não consegue confiar na justiça, porque a justiça que era para ser... parece que não é, em tudo muda, e aí você fala aonde olhar, aí você fala, é só Deus mesmo. Mas independente do que nos afronta, a gente não pode desistir jamais. Não é assim? É. E assim que nós vamos ser. Obrigado vocês duas mais uma vez. E olha aí, nós estamos aqui mais uma vez no podcast A Hora da Verdade. E ó, como a Natália e a Ariana, se prepare, pois você poderá ser a próxima pessoa entrevistada aqui nas cadeiras elétricas do podcast A Hora da Verdade. Beijo no coração, valeu, tchau!